No mundo antigo, o nome de uma pessoa não era apenas uma escolha estética ou uma etiqueta de identificação. Na verdade, no mundo antigo, o nome carregava a própria essência, a reputação, o caráter e a autoridade de quem a possuía. Então, não sei se vocês prestaram atenção, mas todos os nomes, a maioria dos nomes do Antigo Testamento, eles tinham um significado. Quando as pessoas colocavam o nome de seus filhos, colocavam com um significado, tanto positivo como negativo, né? Que isso iria demonstrar caráter e algumas outras características daquela pessoa. Então o nome ele carregava a própria essência, a reputação, o caráter e a autoridade de alguém que o possuía. Então conhecer o nome de alguém significava ter acesso à identidade profunda daquela pessoa. Quando nós olhamos para a Escritura, percebemos que o nome de Deus não é um amuleto místico para ser usado como um mantra, que a gente vai repetir o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus, muitas vezes como uma reza, como uma, né? Nem uma fórmula mágica para barganhar favores celestiais. Na verdade, o nome de Deus é a revelação de quem Ele é. É o Eu Sou. É o Santo de Israel. É o Senhor dos Exércitos. Hoje, ao encerrarmos esta série de mensagens sobre a exclusividade da glória de Deus, e a gente poderia pensar na soli deo glória, somente a glória, nós chegamos ao pilar máximo da nossa fé. Tudo o que existe desde a criação de todas as coisas do universo até a nossa salvação foi desenhado com um único propósito: a glória do nome de Deus. Então, viver a vida cristã de verdade é entender que, no fim das contas, a nossa história é sobre o nome dele e não sobre o nosso. Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre o nome de Deus. Qual a importância disso para a nossa vida? Como é que nós devemos carregar esse nome? Por que o nome de Deus é tão importante? E aí, em primeiro lugar, nós vamos pensar sobre o nome de Deus acima de todo nome, ou nome acima de todo nome. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, nos apresenta o ápice do drama da redenção e da exaltação de Cristo. Ele nos mostra que Jesus se esvaziou. Interessante isso. Se vocês prestarem atenção na leitura, se esvaziou, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte de cruz. Mas a história não termina no sepulcro. O texto diz assim no versículo 9: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Na teologia bíblica, quando Deus concede este nome sobre todo nome a Jesus, Ele está otorgando a Cristo o próprio nome da divindade revelado no Antigo Testamento. Deus Pai possui a autoridade máxima, a dignidade suprema e a soberania absoluta sobre a realidade. O texto nos mostra, então, duas reações universais e inevitáveis diante da manifestação desse nome. O texto nos diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Nos céus, na terra e debaixo da terra. O texto vai usar uma linguagem de total abrangência. Significa que as forças demoníacas, os impérios humanos, as ideologias arrogantes e todo o poder maligno recuam, batem em retirada e se prostram. Eles não têm a última palavra sobre a história. Jesus tem. Todo joelho, toda língua, todo o poder
se dobrará ao nome de Jesus. Mas há uma outra verdade que esse texto nos ensina. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. No fim de todas as coisas, o ateísmo, o ceticismo, a idolatria desaparecerão. Aqueles que não confessam o seu nome hoje por amor, que não confessam o seu nome hoje por fé, que não confessam o nome de Jesus hoje por arrependimento, serão constrangidos a confessá-lo no dia do julgamento final. Paralisados diante do peso da sua majestade. E qual é o objetivo então dessa exaltação de Jesus? O texto vai encerrar dizendo: para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. É o nome de Jesus que nós devemos confessar. Hoje, a Bíblia diz que é com a boca, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Muitos querem Jesus como Salvador. Muitos querem Jesus como aquele que resolve os nossos problemas. Muitos querem Jesus como um amuleto. Mas não querem reconhecer Jesus como Senhor. Mas a Bíblia diz que no último dia, mesmo que eu não queira, eu vou ter que reconhecer Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Então olhe para a sua vida hoje e responda. Mas responda com bastante sinceridade. Não precisa dizer não. Um dia desse eu estava na congregação e eu fiz a pergunta e a pessoa respondeu no meio da... se expôs e respondeu. É para a sua consciência. Em que nome você tem buscado refúgio quando as tempestades da vida desabam sobre você? Em que nome você tem buscado refúgio na hora do diagnóstico médico assustador? Qual é o nome que você clama quando existe uma crise financeira, um colapso familiar? Qual é o nome que a sua mente evoca primeiro? Será o nome do seu médico de confiança? Será o nome do gerente do banco? Será o peso da sua herança familiar ou a segurança dos seus diplomas? Qual é o nome que vem à sua mente quando os momentos difíceis da vida acontecem? Porque nós somos servos de Deus, nós conhecemos Jesus e nós o confessamos, mas nós não estamos isentos de passar por tribulações, por tempestades, por problemas difíceis. Nós não estamos isentos disso. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação. Então é esse nome que nós precisamos clamar, é esse nome que nós precisamos evocar, é esse nome que nós precisamos chamar nos momentos difíceis. Mas escute com atenção. Nenhum desses nomes, do médico, do gerente do banco, da herança familiar, da nossa segurança, talvez dos diplomas, nenhum desses nomes tem poder, autoridade para perdoar os seus pecados. Nenhum desses nomes tem poder para rasgar a cédula da sua condenação. Nenhum desses nomes tem poder de lhe trazer e de lhe dar paz à sua alma. Quando a Bíblia nos aponta para o nome de Jesus, ela não está nos dando um amuleto mágico para repetirmos de forma supersticiosa, mas a Bíblia está nos convidando a descansar na autoridade do Rei do Universo, que venceu a morte e venceu o pecado. Se o nome dele está acima de todo nome, então ele precisa estar acima do seu orgulho, ele precisa estar acima dos seus medos, ele precisa estar acima dos seus planos. Não espere o dia do julgamento para dobrar os seus joelhos diante de Jesus.
como uma obrigação. Curve o seu coração hoje voluntariamente. Renda o controle da sua vida à autoridade de Jesus e desfrute a paz de saber que o nome que governa o universo é o mesmo nome que intercede por você. Qual é o nome que você tem chamado, tem clamado? Qual é o nome? Mas aí o texto vai continuar nos falando, em segundo lugar, sobre o zelo pelo nome. Ao longo desta série, desses domingos que se passaram, 3, hoje é o 4, compreendemos que o motor que move o universo não são as nossas necessidades, mas a glória de Deus. O pilar fundamental da teologia reformada, o solo Deo Gloria, estabelece que Deus não divide o seu louvor com ninguém. Como afirma de forma brilhante a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que eu não vou perguntar novamente hoje, mas vou falar para que a gente possa gravar essa resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Isso significa que nós somos desenhados, preste atenção nisso, e projetados por Deus e para Deus. No entanto, o pecado inverteu essa lógica, colocando o homem no centro. Viver uma vida moldada pelo lema simplesmente teu nome exige de nós uma quebra violenta de paradigma contra a cultura do nosso tempo. Significa entender duas verdades dolorosas, mas libertadoras. Hoje eu estou trazendo sempre duas verdades, dois ensinos do texto. A nossa vida não é sobre nós. Nós somos criados e salvos para o sucesso do nome de Deus. E não para que Deus patrocine o nosso sucesso pessoal. A nossa existência não visa a construção de um legado terreno para que sejamos lembrados ou aplaudidos pelos homens. Mas uma outra verdade que esse texto nos traz é o esvaziamento do ego. O termômetro, ou seja, o que mede a maturidade espiritual, é o mesmo que guiou João Batista quando olhou para o Messias e declarou: convém que ele cresça e eu diminua. João 3,30. No palco da existência humana, nós somos apenas os operários dos bastidores. O nome em destaque no letreiro principal precisa ser única e exclusivamente Jesus. Quando eu estava estudando sobre isso, irmãos, isso foi mexendo comigo, porque às vezes a gente fala Jesus, às vezes a gente clama Jesus, às vezes a gente se esquece da importância, do valor do nome de Jesus. Sejamos sinceros, então, irmãos, e honestos com o nosso próprio coração hoje. Nós somos profundamente ensinados por um evangelho antropocêntrico, por uma mensagem falsa que coloca o homem no centro de tudo. Inclusive, há muitos louvores, há muitas músicas cantadas hoje que colocam o homem no centro, que é para mim, que é por mim, não é? Que eu vou vencer. E nós sabemos que nós vamos vencer, e nós sabemos que Jesus morreu por nós, e nós sabemos que Deus trabalha em nosso favor. Mas preste atenção, é para a glória dele, é para engrandecimento do nome dele. A religião moderna transformou Deus em um garçom,
E o seu nome é uma chave para abrir as portas da prosperidade, do conforto, da realização dos nossos caprichos egoístas. Examine a sua oração nos últimos dias, nas últimas semanas. Se Deus respondesse com um sim, absolutamente, todos os seus pedidos, o que você pediu a Ele nessa semana, quem ganharia mais destaque? Deus ou você? O nome dele será conhecido entre as nações através da sua santidade e do seu testemunho. Ou apenas as pessoas irão conhecer o seu sucesso financeiro, a sua reputação profissional, a sua vaidade pessoal. Como é que as pessoas irão conhecer você? E como é que as pessoas irão conhecer Deus através de você? Quando trabalhamos na empresa, quando estudamos na faculdade, quando exercemos os nossos ministérios na igreja, ou quando postamos algo nas redes sociais, buscando secretamente o aplauso e o reconhecimento dos outros, nós estamos cometendo um grave erro de roubar a glória que pertence somente ao Senhor. Viver somente a glória, na prática significa acordar todas as manhãs e olhar no espelho e orar: Senhor, sepulta o meu orgulho hoje. Senhor, que eu seja esquecido. Senhor, se necessário, contando que o teu nome seja exaltado através da minha honestidade, do meu serviço e do meu amor. Mas por fim, eu queria trazer um último pensamento, um último ensino sobre o nome de Jesus, ou o nome de Deus, ou simplesmente Deus. Eu queria que você pensasse que você é um santuário do nome. Eu e você somos um santuário, um templo do nome. E eu queria ir lá para o Antigo Testamento, lá para Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse texto é por demais mal compreendido. Ele é um dos 10 mandamentos. E ele é mal compreendido pela maioria de nós. Na cultura ocidental, nós somos ensinados que cumprir essa ordem significa apenas não falar o nome de Deus em piadas, em jargões ou em juramentos falsos. Isso também faz parte. Mas nós somos ensinados apenas que não tomar o nome de Deus em vão seria isso. Mas o contexto da aliança no deserto e o significado era absolutamente mais profundo. Não tomar o santo nome de Deus em vão significava carregar o nome de Deus de forma leviana. O povo de Israel havia sido escolhido para levar o nome do Senhor perante as nações pagãs. Carregar esse nome em vão significava viver de tal maneira que a reputação de Deus fosse manchada, rebaixada por causa do comportamento do seu povo. No Novo Testamento, essa realidade atinge o seu ápice sobre nós. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Foi? Nós somos batizados e marcados. Nós passamos a ser chamados cristãos, aqueles que carregam o nome de Cristo. Mas pense comigo. Onde quer que você vá,
no seu ambiente de trabalho, nas suas redes sociais, no trânsito, na intimidade do seu lar, ou quando ninguém está olhando, você está carregando o nome de Jesus. Cristão significa carregar o nome de Jesus. Cristão significa aquele que carrega o nome de Cristo. Então, viver uma vida dupla desonra e profana o nome de Deus diante dos homens. O apóstolo Paulo advertiu severamente em Romanos 2:24: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Deixe-me fazer uma pergunta séria e frontal ao seu coração. A forma como você vive de segunda a sábado tem honrado ou profanado o nome que você canta domingo? Porque hoje eu sempre passo o tema e o texto da pregação para o Ministério do Louvor, para os irmãos da música. E hoje eles trouxeram as músicas todas falando do nome. De segunda a sábado, você profana ou você honra o nome que você canta domingo? O maior argumento contra o cristianismo hoje não é o ateísmo intelectual, mas é o ateísmo prático. Pessoas que entram pelas portas da igreja, confessam a Cristo com seus lábios, mas vivem como se ele não existisse. Quando um cristão é desonesto em seus negócios, quando um cristão sonega seus impostos ou quebra contratos, ele está trocando o nome de Deus por outro nome. Ele está profanando o nome de Deus, está tomando o nome de Deus em vão. Quando uma mulher ou um homem que se dizem crentes espalham fofocas, destroem reputações com suas línguas, ou que alimentam coisas ilícitas em suas telas secretas, eles estão arrastando o nome de Jesus para a lama. Ao agir assim, você diz ao mundo que o Deus a quem você serve é fraco e impotente, que é incapaz de transformar o seu caráter. Levar o nome de Cristo exige de nós temor, tremor e uma busca implacável pela santidade. Nós somos os santuários vivos do nome dele nesta terra. Portanto, que a nossa vida seja tão íntegra, tão mansa e tão reta que as pessoas ao nosso redor olhem para o nosso comportamento e sintam fome e sede e conhecer o Deus cujo nome nós carregamos. Como é triste a gente ouvir alguém dizer assim, quando você convida a pessoa, diz, vamos à nossa igreja. Aí a pessoa diz assim, é a igreja de fulano? E aí a gente fica sem saber dizer, será que eu digo que é ou não? Que eu não sei qual é a imagem que essa pessoa passa de Jesus para outra pessoa, para aquela pessoa. E eu digo mas eu não sei qual é a imagem que a pessoa tem daquela pessoa. Por outro lado, também a gente ouve outras coisas de um testemunho de pessoas que fazem um desfavor ao Evangelho. Então, meus irmãos, concluindo, ao fecharmos não apenas este sermão, mas esta série inteira sobre somente Deus, a grande verdade que precisa ser cravada na parede do nosso coração é que a história do universo não gira ao nosso redor. O cristianismo bíblico e reformado não é antropocêntrico, não é focado nas pequenas demandas do homem. Ele é teocêntrico. É focado no peso da glória e da soberania do Deus Todo-Poderoso. Que o nome de Deus seja tratado como santo, único e supremo. Na nossa mente, nas nossas escolhas financeiras, no segredo dos nossos computadores,
no trato com o nosso cônjuge, no nosso lazer e na nossa adoração. Que as nossas ambições pessoais diminuam até desaparecerem. Que a nossa vaidade seja sepultada de uma vez por todas na cruz do Calvário. E que a nossa necessidade neurótica por aplausos e curtidas seja esmagada pela beleza da graça. Que as pessoas olhem para nós e elas vejam Cristo. Que as pessoas olhem para nós e elas digam: eu também quero desse Cristo. Eu também quero saber mais sobre esse Deus. Eu também quero, me conte, me diga, me fale, me mostre. Então olhe para frente, irmãos. No fim de toda a história humana, quando o último capítulo deste mundo foi escrito e todas as cortinas se fecharem, todas as grandes marcas que hoje governam o mundo, todos os grandes impérios políticos e os nomes dos homens mais ricos, influentes e poderosos da terra serão completamente esquecidos, reduzidos a cinza e a poeira. No dia final, não restará o meu nome, nem o seu nome. Nenhuma placa de igreja vai restar. Mas o nome dele, o nome de Jesus, o Senhor, permanecerá de pé, brilhando em perfeita e absoluta e radiante majestade por toda a eternidade. Viver por esse nome é a única jornada que faz a vida ter um valor eterno. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória a esse Deus Todo-Poderoso. Que Ele aplique essa palavra à nossa vida e ao nosso coração. Que você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça-o. Se você quiser saber mais, nos procure. Eu vou ter o maior prazer em marcar com você para a gente estudar juntos e para lhe falar mais sobre esse Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique essa palavra à nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler hoje. E ela nos diz que Jesus se esvaziou, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou isso, mas Ele se esvaziou, se tornou um de nós. Mas a palavra diz que Ele, fazendo isso, Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome. E que sobre este nome todo joelho, toda língua, todo poder há de se dobrar, de se render e confessar que Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor. Obrigado, Deus, por poder estar debaixo do senhorio, do cuidado de Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos clamar o Seu nome nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de doença, nos momentos, meu Senhor, de tribulação, nos momentos de tempestade. Podemos dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Não apenas usando esse nome como uma fórmula mágica, mas podemos contemplar Jesus e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. E dizer: Jesus, olha para isso. E dizer: Jesus, entra aqui. Me ajuda, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso ao Senhor, à Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco, o Senhor vai conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos proclamar e dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Nós te oramos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nosso. Amém.